Fala aí, meu povo querido, povo animado, a turma 601. Que saudade de vocês. Minha turma aqui, ó, tá no coração, vocês sabem disso. Quanto vocês são especiais para mim. E vamos lá, dando continuidade ao nosso conteúdo, ao nosso trabalho de ensino a respeito do Império Romano. Agora sim, chegamos no Império Romano, na fase mais esplendorosa do Império. Por que, professor? É a fase mais esplendorosa. Porque é a fase de mais crescimento, é a fase de mais avanços, é a fase de mais conquistas. Então o nome disso é esplendor. Todos nós temos uma fase esplendorosa. Geralmente essa fase se dá na juventude. Então a pessoa está mais... saiu da adolescência, não é uma pessoa idosa, é uma pessoa que está cheia de força, está com algum nível de experiência. Então é uma fase esplendorosa. Ai, tô muito poético hoje, né? Falando sobre Roma. Vamos lá, capítulo 9, página 308, Império Romano. 3 grandes momentos da vida política de Roma. Período da monarquia, da república e o período agora do Império Romano. Esse império que vai se estender, que vai crescer, que vai ser o mais longo da história do mundo. Durou muito tempo. E por que durou tanto? Falaremos agora. Você vai ter a figura do Júlio César, esse homem que nós homenageamos todo ano no mês de julho. Esse homem que vai fazer com que a República Romana caia. Esse homem ambicioso que vai conseguir conquistar muitas coisas, só que no final de tudo vai morrer a facadas pelos senadores. Senadores patrícios, aqueles homens que eram donos de terra e que tinham o controle administrativo político de Roma. Só que isso acabou quando César morre. E quando César morre, ele vai deixar um testamento. Detalhe, não tinha filho. O César, então, ele vai deixar um testamento dando os seus bens, dando toda a sua posse para o seu sobrinho. Seu nome, Otávio Augusto, que vai ser o nosso primeiro imperador. Marca o nome dele, Otávio Augusto, na página 308. Quando se tornou imperador, Otávio procurou assegurar a hegemonia romana. Detalhe que ele foi imperador antes de Cristo. Por isso que tem uma C aqui, ó. 63 a.C. a 14 a.C. Então ele governou durante muito tempo. De que forma? Assegurando a hegemonia romana. Otávio Augusto vai ser o nosso primeiro grande imperador. E ele vai conseguir, através de muitas lutas e conquistas, o período do Império Claudiano. Eu vou explicar para vocês, são os 5 grandes imperadores romanos. É um pior do que o outro, tá? Tem que ter estômago para ouvir. Vamos lá. Quando se tornou imperador, Otávio procurou assegurar a hegemonia romana. Ele manteve os funcionamentos das instituições republicanas, como o Senado e a magistratura, mas estabeleceu uma forma de governo denominado na época de Principado, que deu origem ao Império Romano. Então, primeiro de tudo, Otávio Augusto, para conseguir ter o poder e ter a força, ele vai usar de uma estratégia muito inteligente. Ele não vai acabar com os traços da República. O Senado, ele vai manter. Então, os senadores não vão se sentir ameaçados, porque tem um Senado representativo. Inteligente. Ele não foi um tirano, ele foi um imperador governando com o apoio do Senado. O cara é esperto. E também ele manteve a magistratura. Só que, no final de tudo, a última palavra é a dele. Ele é o primeiro cônsul vitalício. Durante seu governo, procurou amenizar os problemas e tensões sociais e políticas por intermédio da manutenção do projeto da expansão, da construção e das obras públicas. Então, uma grande marca do governo do
Otaviano Augusto vai ser a construção de obras públicas, expansão, marca tudo isso que vai ser cobrado, tá? E do estímulo ao comércio. Uma coisa que a Roma fez para manter a estabilidade do seu governo foi o projeto expansionista. Como é que Roma crescia? Roma tinha uma excelente estratégia militar, ela expandia o seu exército em outras regiões, e o que ele fazia? Dominava aquela terra, e a dominação ela tinha através de saques, pilhagens, e a mão de obra que eles conquistavam eram vendidas como escravos. Então as pessoas ganhavam muito dinheiro nesse trabalho de expansão. E foi assim que Roma conseguiu estabelecer de forma grandiosa, dominando, conquistando e vencendo. Além disso, isso é mais importante, havia um programa denominado Pax Romana, marca isso, Pax Romana, que promovia a pacificação interna por meio da representação das províncias rebeldes e da política do pão e circo. Isso vai ser também cobrado. Então o que acontecia? Eles chegavam na região. Chegando ali, o que é que eles faziam? Dominavam aquela região. Só que ao invés de colocar alguém de Roma, ele deixava ali um fantoche. Mas quem mandava era ele. Quem era esse fantoche? Era alguém da localidade. Olha que inteligente. Se eu chegar na turma 601, por exemplo, e eu querer escolher um representante da turma 2001, vocês vão aceitar isso? Não, professor, claro que não. Porque eles não sabem, o cara da 2001 não sabe qual é a nossa necessidade. Claro, não é nem da sala. O que é que os romanos faziam? Pegava alguém da 601, dando exemplo, e colocava ali. Só que esse representante da 601 era o representante do Estado. Quem mandava em tudo era ele, o imperador romano. E através dessa dominação, principalmente na questão religiosa, os caras vão se expandir demais. Eles não vão impor a cultura deles de forma nenhuma. Contudo, você vai ter que pagar altos impostos. Então, para eu poder manter essa população em paz, ser explorada, mas não ser totalmente rebelde, o que é que eles faziam? Davam o famoso pão e circo, que era diversão e, principalmente, um grão mais barato. Ele dava condição para que as pessoas tivessem seus alimentos, tendo terras. E isso deixava as pessoas muito mais fáceis de ser dominadas. Bem interessante isso. Olha que interessante. Pão e circo. Professor, e caso alguém se rebelasse? Mas antes, vamos primeiro para o circo aqui. O que é que tinha na época? Olha, marca isso. O pão e circo consistia em oferecer à plebe trigos a preços mais baixos. Comida barata todo mundo gosta. Todo mundo quer comida barata. E os espetáculos como lutas, gladiadores e as corridas. Isso é o máximo, gente. Então eles traziam diversão e comida barata. Em compensação, a sua vida era deles. Quem mandava em tudo eram eles. Quem tinha todo o poder era eles. Você tinha que pagar altos impostos para quem? Para os romanos. Tá justo ou injusto? Não vai te dar proteção? Não vai ter invasão mais da sua terra? Lembra muito, sabe quem? As milícias. As milícias vêm, tomam conta da região. Você tem que pagar imposto para a milícia, comprar onde a milícia quer. Se você for comerciante, tem que pagar uma taxa semanal para eles. Mas não vai ter roubo, não vai ter invasão, não vai ter nada que for prejudicar a sua paz. Você fala, professor, isso é errado, eu também acho. E se alguém quiser se rebelar contra os romanos? Aí, meu irmão,
Se algum rebelde não aceitar isso, se alguém falar assim, cara, eu não quero pagar para romano se eu sou dono da terra, se a terra é minha, por que eu tenho que pagar para esses caras aí? Dinheiro, imposto? Se você fosse um rebelde em Roma, eu te falo, coitado de você. Sabe como morriam as pessoas que se rebelavam em Roma? Isso mesmo, crucificadas. É uma morte tão terrível, tão terrível, tão terrível, que é quase muito complicada de descrever. Eles conseguiam puxar teu braço, tua perna, fixar isso dentro de um madeiro e mandar ver com pregos desse tamanho, chamado de cravos, que entravam. Tem inclusive um estudo que mostra um calcanhar sendo preso aos cravos. Depois que o cravo entra no seu pé, o pé tá assim, o cravo entra, eles batiam assim, ó, para o cravo poder fixar. E a pessoa não morria no primeiro momento. A pessoa ficava tudo esticado, respirando, respirando. E quanto mais você respirava, mais aquilo trazia agonia. Era um espetáculo público, todo mundo ia assistir. Eles falavam, é isso que vai acontecer com qualquer pessoa que se rebelar contra o Império Romano. Tiago, quem foi que morreu assim? Eu já ouvi falar de alguém que foi crucificado. Jesus. Jesus foi tido como um homem rebelde. Olha que interessante. Interessante. Lá em Jerusalém, ele foi crucificado no monte. Por que no monte? Para todo mundo ver. Qual é o fim de quem se rebela contra os romanos? Professor, estou assustado. É assim que Roma vai se estabelecer, dominando, muito semelhante ao que hoje faz a milícia. Vamos trabalhar alguns conceitos importantes. Página 309, as mulheres em Roma. Falei aqui dos militares, falei do governo, falei dos senadores, falei do imperador. Detalhe, o posto de imperador era dado à família, ao filho do imperador, ou em quem ele elegesse, quem ele adotasse. Por exemplo, o primeiro foi Otávio, né? Otávio Augusto, o primeiro imperador. Ele não teve filho. Teve uma filha chamada de Júlia, em homenagem ao seu tio Júlio César. E ele vai adotar um garoto que vai ser o seu sucessor, que é o Tibério. Esse cara é ruim. Tibério é cruel. Tibério não presta. Esse é mau. E foi no governo de Tibério que ele vai matar Jesus. Governo de Tibério. Vamos lá. As mulheres em Roma. Em uma sociedade tão ligada à guerra expansionista, qual seria o papel da mulher? É uma pergunta. A mulher ia para a guerra, não ia para a guerra, ficava em casa, fazendo o quê? Esperando seu marido? E se ele não voltasse? É uma coisa a se perguntar. As mulheres romanas não podiam participar da vida política e nem pública. Marca isso, por favor, isso é muito importante. As mulheres romanas não podiam participar da vida política e nem pública. Portanto, não podiam se eleger nem ocupar cargos no Estado. Então você não vai ter nenhuma mulher senadora, nenhuma mulher magistrada, nenhuma mulher primeiro cônsul. Isso não vai existir. Elas eram submetidas ao poder dos patrícios nas famílias mais ricas ou aos chefes das famílias plebeias. Então a mulher era basicamente uma moeda de troca. Não tinha você que casar pela paixão, pelo amor, isso não existia. Existiam acordos. O cara poderia ter 70 anos. A menina se formou, tem 15 anos, já pode gerar filhos, casa com ele. Por quê? Porque eles tinham que manter uma aliança política e econômica para manter a riqueza dentro da família. Deu para entender isso? E se alguém quisesse uma menina, casar com uma menina,
tinha que ser cobrado um dote. Olha que doideira. Pagar um dote para a pessoa ficar com sua filha. Eram tempos de Roma. As mulheres patrícias, essas mulheres aqui eram especiais. Daí vem aquele termo patricinha, inclusive. As mulheres patrícias somente podiam caminhar pelas ruas acompanhadas das suas damas de companhia e das suas escravas. Se casavam com aproximadamente 14 anos, geralmente casamentos arranjados, como eu falei, pelos pais. No entanto, não tinham tempo livre para diversas atividades, como a leitura e o estudo. Não era dado a essas mulheres condição de estudar, de ler ou de fazer alguma atividade que fosse produtiva para elas. Tinham um papel determinado. No casamento, as mulheres mantinham suas riquezas sem transmiti-las aos maridos e podiam elaborar testamento, solicitar divórcio ou casar-se novamente. Isso aqui, só mulher rica. As famosas patrícias. Vai ser cobrado, tá? No exercício sobre isso. Mulheres plebeias. Temos aqui uma diferença, né? Social muito grande. As mulheres plebeias tinham mais autonomia. Elas podiam andar pelas ruas, mais liberdade em relação ao casamento, pois podiam se casar com quem quisesse. Ó. Além disso, as plebeias podiam trabalhar, que lhes possibilitava o contato com diferentes pessoas e o acesso a outros ambientes. Por quê? Porque a mulher pobre, plebeia, era mais uma mão de obra. A questão é quem vai querer casar com ela? Pessoas da mesma classe social. Dificilmente um homem rico, patrício, vai se casar com a plebeia. Ele pode ter até relação com ela, ele pode ter até filhos com ela, mas isso não quer dizer que ele vai ter um relacionamento em termos de casamento. Isso não existe. Eram pessoas mais livres, contudo, submetidas àquela forte dominação social. Gostou? Eu também, gente, vocês são incríveis. Vamos fazer atividades mais para frente. Conto com vocês nessa nova campanha que estamos fazendo para acabar esse ano. Que, meu Deus, já deu, né? Esse ano já deu. Vamos lá. A gente vai fazer atividades mais para frente. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até a próxima. Lembrando que eu vou passar daqui a pouco sobre o trabalho de vocês. Me lembrem, para a gente não esquecer de falar sobre isso. O trabalho de apresentação do sexto ano. Tchau, tchau, gente. Valeu!